pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, eu sou João Batista e estas são as palavras de esperança. Nós estamos refletindo a segunda carta aos Tessalonicenses. Hoje, capítulo 2, de 9 a 16, é a sequência da leitura de ontem. E o tema desta palavra de esperança de hoje é cultivar o amor e a verdade para a nossa salvação. Vamos juntos refletir a palavra. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda a sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus. Porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. E pelo anúncio do nosso Evangelho, vos chamou para tomardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu a consolação eterna e boa esperança pela sua graça. Console os vossos corações e os confirmem para toda boa obra e palavra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, vocês lembram da palavra de ontem? Ontem nós refletimos o capítulo 2, de 1 a 8. E ontem nós falávamos: pela fé venceremos as forças do mal. Hoje nós vamos, na mesma leitura, compreender a importância de cultivar o amor e a verdade para a nossa salvação. Mas explicando o texto, dando continuidade, ele fala da vinda do Senhor, e sabemos que para essa vinda do Senhor, como disse a palavra de ontem, acontecerá a apostasia, que é o abandono da fé. Esse esfriamento da fé de muitos, e ao esfriar da fé, muitos poderão ser seduzidos e enganados, porque quem não sabe para onde vai, quem não tem uma meta, qualquer caminho serve. Então as pessoas que não têm convicção da sua fé são enganadas e seduzidas facilmente. E é isso que a palavra vai nos chamar a atenção hoje. Versículo 9. A manifestação do ímpio, a manifestação de tudo aquilo que é ruim, negativo e mal, será acompanhada graças ao poder de Satanás. Ou seja, aqueles que fazem o mal são como que induzidos pelo mal, fortalecidos pelo próprio inimigo para fazer o mal, enganar e seduzir as pessoas. E aí está dizendo, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos. O que significa a palavra portentos? Significa fenômeno. Então o inimigo, às vezes, ele dá à pessoa a capacidade de realizar, ou ela é seduzida e enganada por fenômenos, sinais e prodígios enganadores. E até às vezes começa a imaginar
que é até um sinal de Deus. Tem gente que é enganada a esse ponto, de imaginar que determinadas ações e reações são coisa de Deus, né? Então, na verdade, nós estamos entendendo aqui que o inimigo ele usa de diversos disfarces, seduções, armadilhas para enganar as pessoas. Fenômenos, sinais, prodígios, tudo sinais enganadores que seduzem, enganam e levam as pessoas ao erro. Pessoas que buscam às vezes fora daquilo que é cristão e fala assim: olha, lá no fulano de tal está acontecendo coisas extraordinárias. A gente sabe de notícias de pessoas que procuram outras pessoas, que já começa errado, que cobram um determinado valor para que a sua vida fique livre, liberta dessas amarrações, desses problemas que às vezes muita gente sente que parece que acontece na vida, e procuram pessoas para que isso seja desfeito, destruído. E ali começa a acontecer sinais. Sim, a pessoa fala: vai acontecer tal coisa hoje no seu dia. E aí a pessoa acaba sendo seduzida. Nossa, o cara tem poder mesmo, viu? Nossa, aquele homem lá que ora, aquele homem que faz umas coisas lá. Quando ele fala, eu sinto alguma coisa estranha, alguma coisa muito forte. Então, assim, isso é normal, né? A pessoa que é usada pelo mal para fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de coisa, essas pessoas, infelizmente, o inimigo dá a elas uma força muito grande e acaba seduzindo, enganando muita gente. Porque deixa eu te contar um segredo: o inimigo dá com a mão e ele rouba com as duas, tá? Então para de ser boba e ser seduzido, enganado por meia dúzia de palavras. Porque lá no fulano está acontecendo isso e aquilo, se você for lá, a sua vida vai ser resolvida em poucos minutos. Amados, isso não existe, tá? Parem de ser seduzidos e enganados. E a forma de nós vencermos tudo isso é cultivando o amor e a verdade, porque Deus é amor. Então é cultivar a essência de Deus em nosso coração. E Jesus é a verdade, Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então fora de Cristo, fora de Jesus, é tudo enganação e mentira. Então nós não seremos seduzidos e enganados se nós cultivarmos em nossa vida o amor verdadeiro, que é a essência de Deus, e a verdade. É isso que vai nos conduzir à salvação. Então, reflita, meu irmão, minha irmã, sobre essa grande verdade, sobre esse amor verdadeiro, que é o próprio Deus em nosso coração, em nossa vida. Versículo 10 diz que o inimigo ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem. Então, aqueles que vão dizendo não ao projeto de Deus e vão se perdendo, o inimigo vai usando dele de toda forma de sedução para fazer com que outros também se percam. É por eles não terem cultivado o amor, por eles não terem cultivado o amor e a verdade, que os teria podido salvar. Ou seja, o amor e a verdade cultivada em nossos corações vai nos dar força para não cair nas seduções, nas ciladas diabólicas. Quando eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu respeito a Deus, eu busco a sua verdade, eu não fico caindo em qualquer enganação diabólica. Meus amados irmãos, Deus está nos chamando a um amor, a uma experiência verdadeira de amor, a uma experiência verdadeira e salvadora da verdade que liberta e que vem de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus. Versículo 11, por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Na verdade, o poder que Deus envia sobre qualquer pessoa é o Espírito Santo,
Mas aqueles que não buscam a verdade, aqueles que não buscam o amor de Deus, acham até que esse Espírito Santo, as coisas que Deus concede, é até mentira, é até enganação da parte de Deus, né? E aí essas pessoas arrumam desculpa para tudo, e acabam não abrindo mais o coração à ação de Deus, porque Deus é incapaz, Deus não vai enviar poder mau. O que Deus envia é o Espírito Santo. Mas os corações que não se abrem a esse Espírito são seduzidos, enganados pelo Senhor das trevas e Pai da mentira. Quem não se apega à verdade é facilmente seduzido e enganado pelo pai da mentira, que é o diabo. Deste modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Ou seja, aqueles que não se abriram à verdade serão julgados e condenados. Então é triste, eu garanto que tem muita mãe, muita esposa, talvez muita esposa nesse instante, preocupada e reza mesmo pela conversão dos seus, meu irmão, minha irmã, porque é muito triste num coração de qualquer pessoa quando você percebe que alguém da sua família não está nem aí para Deus, sabe? Está sendo seduzido, enganado por pessoas que infelizmente não caminham com Deus, não amam a Deus e que estão aí seduzindo, enganando. E quando a gente percebe que pessoas da nossa casa estão caindo nessas ciladas, eu tenho certeza que a angústia toma conta do coração. Mas não deixe ela tomar conta hoje, não. Enche o seu coração de esperança. Busca cultivar no seu coração e no coração da sua família o amor, a verdade, para que através da sua oração, da sua fé, a salvação alcance as pessoas da sua família. Deus também age com muita misericórdia e pela sua oração, pela sua fé, creia que a sua família está sendo revestida das bênçãos do alto e tudo aquilo que muitas das vezes seduz e engana será destruído e arrancado do coração da sua família pela sua oração feita com fé. Cultivai o amor, cultivai a verdade, para que em breve eles possam dar frutos de salvação na sua vida e na vida daqueles que você ama. Versículo 13. Nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Ou seja, aqueles que acolhem o amor, a palavra, a verdade que é Deus, são alcançados pela salvação e pela santificação do Espírito e também pela fé na verdade. Paulo e os demais irmãos missionários que com ele estão, louvam a Deus porque aquele povo de Tessalônica estava se abrindo à salvação. Então a carta de Paulo até aqui é um grande alerta para que aqueles que já acolheram a salvação, já acolheram a palavra de Deus, não sejam enganados ou seduzidos por aqueles que abandonaram a fé, por aqueles que estão vivendo a apostasia, por aqueles que esfriaram no amor, no temor, no respeito e na reverência para com Deus. Então Paulo percebe que aqueles que acolheram a palavra e se converteram é algo verdadeiro. Nada está tirando eles da presença de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, quando você e eu somos convictos da nossa fé, podemos até ser tentados, mas não caímos na tentação. Deus vem em auxílio à nossa fraqueza e Ele nos dá muita força por suportar todas as enganações diabólicas que batem à nossa porta. Versículo 14. Pelo anúncio do nosso Evangelho, vos chamou para tomardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquilo que eu estava dizendo. Ele está num louvor a Deus muito grande pela comunidade que, pela graça do Evangelho, tomaram parte aí na glória de nosso Senhor Jesus Cristo, acolheram a salvação, acolheram a palavra que liberta, que é o Evangelho do nosso Senhor. Assim, pois, irmãos, ficai firmes
e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Então Paulo pede a esses irmãos de Tessalônica firmeza e conservar os ensinamentos do Evangelho que aprendeu com eles, tanto pelas cartas como também pela presença. Olha que autoridade que a palavra de Deus tem, né? Pelas cartas que chegam até nós hoje e que nos instrui, nos orienta, nos alerta. Olha como é a ação do Espírito Santo, meus irmãos. Quase 2000 anos que essas cartas foram escritas e até hoje, pela ação do Espírito e pela verdade que é o próprio Deus e que é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de 2000 anos atrás e de amanhã, olha o que Deus é capaz de fazer conosco. Tanta evolução, tanta coisa melhorou, tanta coisa retrocedeu, piorou. E a palavra de Deus continua atual, viva e eficaz. Porque se nós buscarmos o direcionamento na palavra de forma madura, essa palavra com certeza vai nos conduzir a lutar constantemente pela salvação. Porque a palavra é vida. A palavra é uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo, o Verbo encarnado. E a palavra termina dizendo: nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela sua graça, consolem os vossos corações e os confirmem para toda boa obra e palavra. Ou seja, Paulo termina fazendo uma prece pedindo a consolação de Deus Pai e pedindo boa esperança pela sua graça. Para quê? Para consolar os corações e os confirmarem para toda boa obra e palavra. Ou seja, aqueles que já faziam a experiência do Evangelho, que tinham convicção da sua fé, seriam sustentados ou são sustentados por Deus, são consolados por Deus, são enriquecidos de boa esperança pela sua graça e têm os corações consolados e são fortalecidos para fazerem boas obras e para viverem segundo a palavra de Deus. Que bênção, que exortação, que orientação, né? Que riqueza dessa palavra que o Senhor nos concedeu hoje no capítulo 2, terminando o capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Obrigado, Senhor, por vir ao nosso encontro, nos exortar e nos corrigir e nos chamar a cultivar o amor e a verdade para a nossa salvação. Sabemos que quem busca viver o amor de forma plena é capaz de vencer todas as ciladas do mal, porque o amor é o próprio Deus. Quando Deus é presença viva e real em nossa vida e nós não deixamos brechas para o inimigo, nós não caímos em suas ciladas, não caímos em suas tentações. Senhor, nós pedimos também, dai-nos a graça de revestir o nosso coração e a nossa vida da verdade, porque a Tua palavra nos garante: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, nós precisamos dessa verdade bem vivida em nossos corações. Arranca toda mentira da nossa vida, todo sentimento de enganação, pessoas que tentam nos enganar, nos seduzir com a conversa fácil, com seduções que o inimigo apresenta, e nós precisamos estar atentos para não sermos pegos por essas arapucas, por essas ciladas diabólicas que a todo instante, a todos os dias são colocadas em nossas vidas. Senhor, dai-nos um coração revestido pelo vosso amor e pela vossa compaixão, que nós não sejamos seduzidos e enganados pelo mal, que de todas as formas tenta nos roubar de sua presença. Mas te pedimos sim a força do Espírito Santo, para que, cheios desta ação libertadora e transformadora, possamos vencer a tudo aquilo que tem se levantado contra nós ou contra a nossa família. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.
Sede santos, como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.